Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um devocional diário. Hoje, sexta-feira santa, e vamos trazer aqui mais uma sementinha da fé. Este vídeo, esta live está sendo feita para ficar gravada, então esse vídeo estará abençoando quem estiver ao vivo online e quem assistir após, porque o propósito, a intenção dessas lives, desse devocional diário é para semear a semente da fé nos vossos corações. Amém e amém. Então vamos lá. Quem entrar comigo aqui, quem estiver assistindo o vídeo, pegue a sua Bíblia e vá para o livro de João, capítulo 11. Vamos fazer a leitura do capítulo 11 para entender aqui a ressurreição de Lázaro, certo? Vamos fazer esse estudo bíblico e vamos buscar extrair as informações espirituais que ele quer nos mostrar, que Jesus quis nos mostrar com tudo isso que aconteceu com Lázaro, certo? Bora lá? Vamos lá? Deixa eu só fazer aqui alguns compartilhamentos e já entramos. E é isso aí, gente. Vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Livro de João, versículo 11. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Viste que faz questão de lembrar quem era Maria. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs mandaram ir, até Jesus. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, que foi um mensageiro. Enviaram um mensageiro, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus avisou que essa enfermidade não era para a morte. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não voltou, porque ele soube que Lázaro estava enfermo. Ele continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Na noite não há luz, mas de dia há. Vamos depois analisar os tópicos. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Jesus já sabia
que Lázaro estava morto. Mas o que ele nos informa logo ali? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, aos olhos naturais, ele já estava morto. Jesus sabia que ele ia morrer, mas não era para a morte, não era para permanecer na morte, mas era para o nome de Deus ser glorificado através da vida de Jesus Cristo. E folgo, aqui continuando, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, era longe. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na dizendo, os judeus seguiram Maria dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As palavras de Maria foram as mesmas de Marta, viste? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Vamos parar aqui um pouquinho, porque tem muito conteúdo, e eu quero traçar alguns tópicos aqui com vocês. Primeiramente, Marta e Maria mandaram um informante, né, para informar Jesus do estado de Lázaro. Jesus respondeu dizendo, né, que essa enfermidade não era para a morte. O que Jesus quis dizer com isso? Fiquem tranquilas, que esta enfermidade não é para a morte. Mas Jesus, ele não estava se referindo à morte espiritual. Neste caso, ele estava se referindo à morte física. Neste caso em específico, ele estava se referindo à morte física. Porque
ele sabia que era o momento de fazer o milagre, porque foram momentos antes, este acontecimento foram uns 15 dias antes de ele ser crucificado. E com esta ação, com esse acontecimento da ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro foi a morte expiatória de Cristo, tá? Foi o que antecedeu. Jesus quis mostrar a ressurreição, tá? E o que nós vamos vendo aqui seguindo em diante? Que quando Jesus chegando a Betânia, já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já fazia 4 dias que estava na sepultura, tá? Esses 4 dias, Jesus teve que esperar esses 4 dias para que quebrasse ali uma crença religiosa que os judeus tinham, que está na cabala judaica, né? Que quando a pessoa morria, 3 dias ainda o espírito dela ficava naquele local. Depois de 3 dias já não permaneceria mais ali. Porém, Jesus aguardou 4 dias para quebrar ali qualquer teoria de religiosidade que pudesse haver, né? Para que eles não dissessem, não, mas o espírito dele ainda estava aqui, para que realmente eles crescem no milagre, porque na cabala judaica é 3 dias que o espírito permanece rondando o local. Depois disso, ele já não se encontra no local. Então, 4º dia, na cabala judaica, o espírito de Lázaro já não poderia mais estar ali, ele estava definitivamente morto, né? Então, aqui fala, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Outro ponto aqui, a questão da influência que nós recebemos do meio externo. Quais são as pessoas que estão convivendo conosco? Porque essas pessoas que convivem conosco são influenciadores nas nossas decisões e nas nossas vidas. E algo que eu gostaria de retomar, lembram que lá no início do capítulo 11, fala ali que de Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos. Por que ele faz essa citação? Lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 a 42, quando você puder, você leia, tá? Eu vou resumir aqui rapidamente. Lá fala que Marta andava distraída em muitos serviços, ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só era necessária, e Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será retirada. O que está nos mostrando aqui? Marta representa as pessoas carnais, que estão olhando com os olhos carnais. A ansiedade representa o excesso de futuro em nós. Quer dizer, a preocupação com o que vai acontecer, com as coisas que estão para acontecer. Isso é a ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro, assim como depressão é o excesso de passado. A ansiedade é o excesso de futuro. Marta estava preocupada em deixar tudo organizado e perfeito. Mas Maria estava preocupada em se alimentar espiritualmente, em estar perto de Jesus. E olha só, muitas coisas, ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu, ou seja, confiar em Jesus,
andar com Jesus, estar perto de Jesus. Só isso é necessário. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então a Marta, ela representa as pessoas em geral que olham com os olhos carnais, que se preocupam muito com amanhã. Elas não aproveitam as oportunidades hoje, elas não conseguem viver realmente o momento, o agora. Elas estão neste momento aqui, mas a mente dela tá lá na frente, estão preocupados. Porque elas estão olhando com os olhos carnais. Porque se eu não fizer, amanhã eu não vou ter. Só que Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será retirada, porque uma só é necessária, é permanecer e andar com Jesus, confiando, crendo. E Jesus era o verbo que se fez carne. O verbo é o que estava no princípio com Deus. É a palavra de Deus. Então, uma única coisa é necessária, nós estarmos aproveitando o momento, as oportunidades do agora, obedecendo a palavra de Deus. Então, a Maria, ela representa as pessoas espirituais. As pessoas com a visão espiritual. Por isso que aqui ele cita que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos. Porque Maria era espiritual. Só que o que aconteceu aqui? Os judeus foram consolar Marta e Maria. A primeira que foi em direção a Jesus foi Marta. E o que foi que ela disse para Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela estava delegando uma culpa a Jesus. Porque ela estava olhando com os olhos carnais. Sendo que Jesus enviou a mensagem, esta enfermidade não é para a morte. Marta não conseguiu compreender o que Jesus disse. Que era para confiar. Em outras palavras, confia. Mesmo que os olhos carnais vejam a morte, os olhos espirituais vão crer que realmente não é para a morte. E aí, acontecendo isso, o que ele mandou fazer? Vamos pular aqui um pouquinho para a gente poder agilizar. Marta voltou e disse para Maria, mestre está aqui e chama-te. Jesus pediu para que Marta chamasse Maria, porque Maria era espiritual. Marta era carnal. Na verdade, ele já esperava essa resposta da Marta. Tanto é que aqui embaixo, quando ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta, ela estava na visão carnal da ressurreição pós-morte, que é a ressurreição espiritual. Mas não era isso que Jesus estava falando. Não era essa ressurreição espiritual. Então, ele mandou chamar Maria, porque Maria era espiritual e ele tinha pedido que essa enfermidade não era para a morte, mas era para um milagre. Então, Jesus acreditava que Maria estivesse firme, né? Porque Maria era espiritual. E aí, só que aqui, Maria foi ter com ele, e olha só, ainda Jesus não tinha, no versículo 30, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Jesus, ele não acompanhou Marta, ele não foi com Marta, porque Marta era a mulher, é a mulher que representa as pessoas com os olhos carnais. Jesus não anda aqueles que têm a visão carnal, a visão limitada. Não tem como Jesus acompanhar.
Jesus permaneceu no mesmo lugar, e mandou que Marta chamasse Maria, porque Maria era espiritual. Jesus anda com pessoas espirituais, que têm visão espiritual. Não com as pessoas que têm somente a visão carnal, a visão limitada. As pessoas que andam ansiosas, preocupadas. Veja bem, olha a revelação da palavra. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual foi a resposta de Maria? Seja bem-vinda, Tarde. Qual foi a resposta de Maria para Jesus? A mesma de Marta. O que aconteceu com aquela mulher espiritual? A influência. No momento da dor, da fragilidade, a influência dos judeus que não acreditavam em Jesus. A influência. Olha que revelação da palavra. Por isso nós precisamos estar sempre vigilantes por conta da influência. A influência externa, a influência do meio, daquilo que está na nossa volta. E no momento de fragilidade, muitas vezes, somos influenciados de forma negativa, que nos faz diminuir a nossa fé, perder a nossa fé. Que faz com que nós perdamos a nossa visão espiritual. Colocamos limites. E aí, o que aconteceu aqui? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, olha só, onde ela... Aqui fala que a Marta chamou em segredo a Maria. Mas eles vendo Maria saindo, os judeus foram atrás. Olha como a influência negativa muitas vezes nos acompanha, mesmo nós sendo pessoas espirituais, porque diante da dor nós abrimos a brecha. Nós deixamos nosso lado carnal muitas vezes predominar no lugar de permanecermos firmes na fé, mesmo em meio à tempestade. E aqui diz, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus moveu-se em seu espírito e perturbou-se, porque não era a resposta que Jesus esperava ouvir de Maria, porque Maria era espiritual. Olha como o Espírito de Deus muitas vezes se perturba em nós quando a gente começa a perder a fé. Quando a gente perde a visão espiritual, o Espírito de Deus, ele se perturba em nós. E aqui diz, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Você acredita que Jesus tenha chorado por conta de Lázaro? Não. Porque ele já sabia que Lázaro era morto. Ele chorou porque ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele ficou incomodado com o que ele ouviu de Maria, porque Maria era espiritual. Maria era espiritual. Jesus chorou porque ele ficou incomodado com o que ele ouviu de Maria. Ele realmente esperava que Maria tivesse entendido que aquela enfermidade não era para a morte.
que ela não tivesse aceitado essa palavra, essa influência dos olhos carnais, porque foi o que Jesus disse, e era para ela ter mantido, ter crido e confiado no que o mestre falou, qual foi o recado que ele enviou. Quantas vezes Deus nos dá uma palavra e quando tá tudo bem a gente acredita, mas aí quando vem a dificuldade, a gente perde a fé naquilo. E olha que Deus deu a palavra, ele só pediu pra gente confiar. Ele só tá pedindo pra gente confiar. Só que daí, por conta muitas vezes até da influência do meio externo, nós desviamos o nosso olhar espiritual para os olhos carnais. Tiramos o foco daquilo que Deus nos falou na palavra dele, da revelação da palavra dele. E por isso muitas vezes a gente perde a bênção. Porque permitimos que as influências externas, as influências do meio, os olhos carnais, limitam o poder de Deus na nossa vida. E realmente eles quiseram pôr limite aqui, porque Jesus pediu para que o levassem para ver Lázaro, tá? E aqui continuando, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, olha só como Jesus ficou incomodado, porque foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Então, eles fixaram os olhos, limitando o poder de Deus, fixaram os olhos carnais e ainda colocaram uma pedra na caverna, porque realmente o consideraram como morto. Marta e Maria não prestaram atenção na mensagem que Jesus entregou para ela, na promessa que Jesus deu a elas. Porque elas olharam com os olhos carnais e Maria, que era uma mulher espiritual, ela se deixou influenciar, colocando limite no poder de Deus, colocando limite na palavra, anulando a palavra de Deus na vida dela. E o que Jesus disse? Ele foi lá, tirou a pedra? Não, ele disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, não tem mais o que fazer. Enquanto a gente está ali colocando limite no poder de Deus, Deus quer trabalhar na nossa vida. E nós estamos ali colocando, mas não dá, Senhor, não tem como. A gente começa a olhar com os nossos olhos carnais, mas eu não tenho dinheiro para isso. Como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou ter isso se eu tô limitada por aquilo, por isso e acolá? E assim a gente vai dando justificativas, colocando limite no agir de Deus na nossa vida. Como é que Deus vai trabalhar se nós permanecermos com os olhos carnais? Se Deus nos deu uma promessa, eu lhe dou vida e vida com abundância. As bênçãos do Senhor te enriquecem e não acrescentam dores, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou e verdadeiramente sois livres. Por que permanecemos então na escravidão dos olhos carnais, colocando limite no poder e no agir, no manifestar de Deus nas nossas vidas? Só que tem um detalhe. Quando nós colocamos a pedra no meio do caminho para limitar a ação de Deus, você acha que Deus vai tirar a pedra? Não vai tirar. Toda vez que você colocar um limite no agir de Deus, toda vez que você agir de forma contrária daquilo que Deus falou na tua vida, é você que vai ter que se responsabilizar e tirar essa pedra. Porque Deus não vai consertar a M que você mesmo fez. É você que vai ter que consertar. É você que vai ter que se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Não é Deus. Porque Ele disse que essa enfermidade não era para a morte na tua vida. Qual é a enfermidade na tua vida hoje?
que você colocou um limite de morte, disse não dá mais, não tem mais jeito, acabou. No que você está limitando o agir de Deus na tua vida hoje? Porque você colocou uma pedra e não está deixando Deus trabalhar na tua vida hoje. Saiba que Ele está ali e está dizendo, tira essa pedra que eu quero te usar. Tira essa pedra que eu quero te abençoar, mas é você que precisa tirar essa pedra. É você que precisa se responsabilizar. É você que precisa crescer, é você que precisa amadurecer, é você que precisa adultecer e se responsabilizar por suas escolhas, por suas decisões. Não colocar culpa no destino, porque o destino somos nós quem fazemos. Isso era a vontade de Deus, parar de colocar culpa em Deus. Porque somos nós que limitamos o poder de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Basta uma palavra para Ele, para as coisas acontecer. Para o sobrenatural de Deus acontecer. Mas a tua visão tá tão limitada que você foi lá e colocou uma pedra e não tá deixando Deus agir na tua vida. Jesus parou ali diante do sepulcro. O que ele disse? Tirai a pedra. Porque se ninguém tirasse a pedra, o milagre não ia acontecer. Lázaro não ia ser ressuscitado. E Marta ainda, com os olhos carnais, questionou, mas Senhor, cheira mal, já está morto há 4 dias. Se você ainda ficar rebatendo com Deus, colocando limites para Deus, como é que o milagre dele vai chegar até você? Nós precisamos agir por fé e não por vista. É assim que diz a palavra de Deus, que uma fé sem obras ela é morta. Então, aonde está a tua fé? Haja por fé. Deus já não lançou a palavra na tua vida? Deus já não te deu a palavra? E por que você está colocando limite? Colocando uma pedra para o milagre dele não acontecer na tua vida? Disse-lhe Jesus, versículo 40, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Uma fé sem obras, ela é morta. Se você não crê, você não verá o milagre de Deus na tua vida. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Porque se eles não tirassem a pedra, o milagre não ia acontecer. E Deus ouviu. Jesus lançou a palavra, tirai a pedra. E finalmente tiraram a pedra. Pararam de colocar limite para que Jesus pudesse fazer e realizar o milagre. E todos vissem o quanto ele é Deus. O quanto Deus trabalha através de Jesus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Deus ouviu quando Jesus disse, tirai a pedra. Deus moveu alguém ali. E você pode ver, Jesus não pediu, ele determinou, tirai a pedra. Oração não é pedir, é determinar. Jesus determinou, tirai a pedra. E foram, e tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Porque Jesus, ele determinou uma ação. E quando ele determina essa ação, Deus ouve e faz acontecer. Não é pedindo. Pai. Ai, Pai, eu te peço, por favor, isso. Pai. Não. É determinar. É colocar uma ação na palavra.
É ter certeza do que tu tá falando. Convicção. Porque fé é crer nas coisas que ainda não existem como se já existissem. Jesus falou com fé, tirai a pedra. Ele sabia que alguém ia tirar a pedra, porque ele sabia que o que ele estava falando, Deus ia mover para que alguém tirasse a pedra. E aí o que aconteceu depois que tiraram a pedra? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Que ele é o Cristo, que o Pai ouve tudo o que o Filho pede, fala. Por isso, a importância de tudo que quanto nós fazermos em nome de Jesus Cristo. Porque o Pai ouve o Filho. E nós somos filhos adotivos por intermédio de Cristo, junto ao Pai. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Ele não pediu: ô Lázaro, vem para fora, Lázaro. Não, ele deu uma ordem: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Tirar, né, aquilo que estava impedindo dele caminhar e deixá-lo ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O milagre era necessário. Nós somos ferramentas de Deus e através da nossa vida, muitas pessoas vão crer. Por isso, qual é a pedra que você está colocando para que Deus não transforme a tua vida, para que o milagre aconteça na tua vida e aqueles que ainda não creem em Jesus na tua volta vejam o milagre através da tua vida. Essa palavra para meditar hoje. Qual é a pedra que você colocou na sua vida? Porque essa pedra está te matando. Essa pedra está te sepultando os milagres de Deus na tua vida. Está impedindo de Deus agir na tua vida. Tire a pedra, porque Deus ele não vai tirar. Você mesmo vai ter que tirar a pedra que você colocou e está impedindo o milagre de Deus na tua vida. Tire essa pedra. E seja a Maria espiritual que escolheu a boa parte. Andar com Jesus. Ouvir a palavra de Jesus. Permanecer firme com Jesus. Porque a Marta não escolheu, Jesus deixou bem claro, Marta não escolheu a melhor parte. E a parte que Maria escolheu, essa não lhe seria tirada. Seja a pessoa espiritual, para que Deus possa trabalhar na tua vida. E que através da tua vida, o milagre de Deus aconteça. Para que a tua vida, que com certeza veio com o propósito, para que as pessoas vejam que Deus existe e que existe milagre. E assim muitos se converterão, como aconteceu aqui com os judeus. Muitos se converteram, porque viram um milagre e já passava de 3 dias, o espírito na religião deles já não estava mais ali, o espírito de Lázaro. Era só através de um milagre. Jesus veio para quebrar todas as barreiras da tua vida. Creia que Ele é o Senhor da tua vida. E milagres acontecerão a partir do momento que você tomar essa decisão. Mas você precisa crer. Crer. Sem duvidar, porque a dúvida anula a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pegue o seu copo com água, se você tem. Quem
costuma me acompanhar sabe que eu sempre faço uma oração no final. Vamos consagrar a água e depois bebê-la, passá-la no local de alguma dor, enfermidade ou lavar a casa, enfim. Use a tua fé. Não coloque uma pedra para impedir a ação de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, o nosso copo com água, o nosso jarro, a nossa garrafa. Pedimos, Senhor, para que o Senhor transforme cada molécula desta água no poder de Deus. E quando bebermos, passarmos na enfermidade ou na casa, que toda influência maligna, negativa, todo mal, toda dor, toda enfermidade venha cair por terra. Em nome de Jesus, beba da água. Agora deixa eu orar por você. Coloque a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, como ferramenta de Deus, eu intercedo em favor dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que por onde esta água passar, em nome de Jesus, haja um movimento espiritual de Deus ali, Pai, descendo com teu fogo que é santo e consumidor, consumindo todo o mal, toda a malícia, toda a maldade do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Todo o mal, toda a opressão espiritual que possa estar atacando, agindo na mente, no coração, no físico dessa pessoa, Pai. Que todo esse espírito de opressão, de ansiedade, de medo, do pânico, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda a obra das trevas, em nome de Jesus, todo mal saia, em nome de Jesus, Pai. Desça com a tua unção, com o teu refrigério, com a tua paz, meu Pai. E acalma o coração desta pessoa. Que ela possa e consiga te sentir. Descendo suavemente. Com a tua brisa. Com a tua paz. Com o teu amor. Sinta Deus te abraçar neste momento. Sinta. Sinta o colo do Pai. Sinta o amor de Deus te renovando. Sinta a alegria do Senhor renovando as tuas forças. Sinta. Sinta. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Obrigada pela sua companhia. Espero ter contribuído aqui com a palavra de Deus no teu coração e saiba que Ele quer fazer um milagre na tua vida, mas Ele não vai poder agir se você colocar uma pedra. Importante aqui você compreender que para Jesus não existe tempo, não existe limite. Ele ultrapassa o tempo da morte, o tempo da vida. Não importa se for 3 dias, 4 dias, 5 dias, não importa se faz 1 mês, 1 ano, não importa. Para Jesus não existe tempo, não existe dificuldade. Não existe problema grande o suficiente que possa impedi-lo de fazer um milagre na tua vida. Só creia. Tira a pedra. Tira essa dúvida. Tira essa incredulidade. Pare de olhar com os olhos carnais. E deixa Deus agir na tua vida. Amém? Bom feriado para vocês, uma ótima sexta. E Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Receba.